Lander Vaz é o meu convidado neste jornal. Muito boa noite, professor do Instituto do ISEG, do Instituto Superior de Economia e Gestão. Começo por perguntar como é que vê esta dialética e estas conversas praticamente surdas entre Mário Draghi, o Presidente do Banco Central Europeu, e Mário Monti e Mariano Rajoy? Pois é, um diálogo entre a soberania espanhola, entre o Primeiro-Ministro espanhol e o Banco Central Europeu. Digamos que o governo espanhol tem tentado resolver os problemas financeiros sem ter que admitir os homens de negro, a Troika, dentro de Espanha. Tem tentado tudo. Em primeiro lugar, a primeira medida que aconteceu já este ano, 2012, foi que os bancos espanhóis passaram de 100 mil milhões para 300 mil milhões de financiamento do Banco Central Europeu. E o que é que Mariano Rajoy esperava? Que os bancos espanhóis comprassem dívida soberana. E, portanto, ao comprarem dívida soberana nos mercados, fariam baixar as taxas de juros e, além disso, financiavam a economia espanhola, financiavam as necessidades de financiamento público da Espanha também. Mas nada disso aconteceu, dessa forma, pelo menos. Aconteceu numa medida muito reduzida e, portanto, não teve o efeito que se esperava. A seguir veio, portanto, a hipótese de, veja-se o Ministro da Economia, que vinha dizendo que os fundos do FEF, os fundos dos contribuintes europeus, que é disso que se trata, os fundos do FEF, os fundos europeus a que Portugal já recorreu, deveriam ser utilizados para comprar a dívida espanhola, para ir aos mercados, para intervir, para fazer baixar as taxas de juros. As taxas de juros continuam a subir. Também, naturalmente, o FEF não vai tomar nenhuma medida. Outra bandeira que foi agitada foi também a da União Bancária, que obviamente... Que era uma pretensão alemã. Que no fundo era para obter mais financiamento no sistema financeiro, nos bancos. Falou-se muito também em crescimento, peço desculpa de interromper, mas falou-se muito em crescimento na última Cimeira Europeia, que ficou escrito, aliás, no documento que foi assinado pelos 27, mais crescimento na Europa, não apenas austeridade. Portanto, tudo isso ficou, digamos, se quisermos, em Pois, a bandeira do crescimento foi a bandeira de Hollande, não é? Exatamente. A bandeira de Hollande. Essa bandeira abriu uma luz de esperança. Mas, por enquanto, digamos, aquilo que há nessa medida é um pequeno aumento dos recursos do BEI, muito pequeno, que não dá para o que a Europa não precisa. Chega para aquilo que será necessário para um resgate. É ínfimo. A parte do Banco Europeu de Investimentos é para financiar o investimento, criar emprego e financiar o crescimento. Isso, além disso, está a ser demorada essa intervenção. E depois também a realocação dos fundos já existentes da União Europeia, do CREN, também é uma coisa, enfim, que são, digamos, peanuts no meio das necessidades financeiras. A Espanha, obviamente que a Espanha precisa de um resgate. E o resgate é um resgate na ordem dos 300 mil milhões. Acha que não há outra hipótese que não seja um resgate? Não tem hipótese nenhuma, porque, quer dizer, as necessidades financeiras da banca, em primeiro lugar, ao setor a que está prometido 100 mil milhões, não chega, porque as autonomias, digamos que neste momento, aquilo que foi escondido desde 2008 até agora, que foram as necessidades financeiras, quer do setor financeiro, quer do setor público, essas estão agora, digamos, a liquidez começou a romper pelo lado da liquidez. Começa a não haver dinheiro ao nível da tesouraria, quer das autonomias. Aliás, temos 3 autonomias que pediram apoio. Exatamente. Começou com Valência, Múrcia e depois Barcelona. Barcelona Catalunha. Enfim, Catalunha. Mas não são só essas, porque todas as outras regiões autónomas... Todas elas vão necessitar, especialmente Andaluzia, Galiza... Exatamente, porque, de facto, isto é uma... Digamos, o que estamos a assistir é uma crise histórica, não é? É uma crise histórica, digamos, do Ocidente, é uma crise histórica do capitalismo e é uma crise histórica... É uma crise histórica do euro, é a grande crise do euro, não é? Portanto, esta crise, que é chamada a crise das dívidas soberanas, na verdade não é apenas uma crise das dívidas soberanas, é uma crise do sistema financeiro. E nos cuidados paliativos que estão a ser feitos a esta crise e à moeda, ao euro, estas mensagens de Mário Draghi, que estão a obrigar praticamente Mário Monti, o chefe do governo italiano, e Mariano Rajoy a pedirem um resgate, têm fundamento? Fazem sentido que haja, por parte da Itália também, um pedido de resgate oficial? Sim, digamos que a Espanha neste momento está a ser empurrada para o pedido de resgate.
está a ser empurrada, não quer a Troika dentro de Espanha, mas a Troika, obviamente, que vai haver uma Troika em Espanha. E, portanto, é esta resistência a deixar entrar a Troika. Portanto, digamos, é um diálogo político neste momento. Não é? Os problemas económicos e sociais estão subjacentes, mas há um diálogo político. E Mariano Rajoy não quer a Troika. Não quer a Troika, mas, obviamente, vai ter que aceitar a Troika, porque ninguém lhe vai dar mais dinheiro do que os bancos espanhóis já receberam, do que se não houver medidas, se não houver uma Troika a intervir. Digamos que... Itália, Soutor? A Itália, apesar de tudo, é uma situação um pouco diferente da Espanha. A Itália, apesar de tudo, estabilizou a sua dívida pública durante o período da crise, 2008 até 2012. Tem um problema económico que também não cresce, é uma economia que também não cresce. Portanto, é uma economia... Mas há necessidade de um resgate para a Itália, por exemplo? Há necessidade de um resgate para a Itália e para os bancos italianos. E o novo mecanismo de apoio e o novo fundo conseguirá comportar todos estes resgates? Este fundo, tal como está dotado, o Fundo de Estabilidade Financeira, tal como está dotado, e o mecanismo de estabilidade que também foi aprovado, dá para cobrir as necessidades financeiras da Espanha, dá para cobrir um segundo resgate em Portugal, enfim, digamos que a Espanha quase que esgota o fundo. Ou seja, o que existe neste momento em termos de recursos do fundo não é suficiente para acudir à Itália. O problema da Itália é um problema da banca italiana. As agências de rating desqualificaram agora 13 ou 14 bancos italianos, como desqualificaram 17 bancos alemães. Portanto, o problema, esta crise é uma crise de dívidas soberanas, não só, é uma crise do sistema financeiro. Portanto, e em Itália, aí sim é necessário um resgate bancário, que não aquele que existiu em Espanha, possivelmente, que ficou aquém do que eram as necessidades da economia espanhola. Exato, mas eu admito que possa vir a haver um resgate também, que não seja só bancário. Em primeira mão virá o problema da banca italiana, que é um problema gravíssimo. Há bancos italianos que estão perfeitamente falidos, uma série deles, e, portanto, é natural que o governo italiano já não consegue injetar mais dinheiro. E também se passa o seguinte, a fonte de financiamento dos bancos, a fonte de recurso principal, é o Banco Central Europeu. E o Banco Central Europeu, o que está a passar em Espanha neste momento, é que o Banco Central Europeu recusa sair aos mercados comprar dívida soberana, designadamente no mercado secundário. E poderá fazê-lo ou não? Tem feito. Mas poderá vir a fazer em Espanha e poderá vir a fazer... Mas é que está. Quer dizer, neste momento só vai fazer se a Espanha pedir um resgate. Exatamente. A soberania espanhola, vamos pôr as coisas nos termos certos, a soberania espanhola pedir um resgate. Nesse dia, no dia a seguir, o Banco Central Europeu vai comprar dívida soberana no Porque o Banco Central fica com uma garantia, não é? Também. É por isso que só atua depois do resgate. Não, a questão é puramente política. Porque aí, neste momento, a soberania espanhola ajoelhou perante os poderes da Europa. Mas também há uma garantia em relação aos fundos que entram em Espanha para reorganizarem a economia e para sustentarem um pouco mais a economia espanhola. A garantia que existe é a própria soberania, ou seja, neste momento a garantia, quer dizer, as garantias é a soberania, é a assinatura do governo espanhol. Em relação à Grécia, tivemos um apoio, um acordo entre os partidos que formam o governo, para novas medidas de austeridade, que foi um pouco um alento no meio deste drama que tem sido a entrada em vigor de novas medidas de austeridade. Pode ser a solução para a Grécia ou ainda continuamos a ver a Grécia quase a sair do euro se as coisas, ou se estas medidas, por exemplo, não forem avante e não forem implementadas? É evidente que há um cansaço do povo grego relativamente à austeridade, não é? E é difícil aos governos implementarem mais medidas de austeridade. Isto é uma evidência. A Grécia está com níveis já de inatividade, desemprego, até o turismo, que era, digamos, o setor fundamental da Grécia, este verão está com receitas abaixo de 30%, está com receitas baixíssimas. Fruto da crise, as pessoas também não vão para a Grécia, não é? E, portanto, a Grécia está realmente a atravessar uma crise tão grande que, digamos, há uma subscrição dos poderes políticos na Europa e do FMI para que a Grécia saia do euro. É óbvio que esse é um processo que está em curso.
o regateio das verbas a disponibilizar à Grécia, há um regateio cada vez maior, e, portanto, a Grécia é um condenado. A Grécia está no corredor da morte ou no corredor da saída do euro. Não é? E avança? Vai sair do euro este ano, provavelmente, ainda. Sairá? É o seu... Sairá, sem dúvida, sem dúvida. E o que é que isso provoca a esta Europa que fica sem a Grécia no euro, mas que fica um pouco mais arejada, não é? Digamos assim. A Grécia, ao sair do euro, não sairá da União Europeia. Portanto, terá mecanismos de suporte da União Europeia. Para uma transição para um dracma? Sim, na transição para um dracma, naturalmente. O maior problema que se pode pôr é se a Grécia sai desta área política e ingressa numa outra área política, porque, repare-se, quer a Grécia, quer Chipre estão a assinar contratos de financiamento também com a Rússia. E, portanto, há uma, digamos... Portanto, de novo há aí a política políticas a interferir também neste... Portanto, a Grécia vai sair do euro, esse é o desejo das vontades políticas da Europa, do Ocidente, digamos assim, mas não sairá da União Europeia. É evidente que porque é que os líderes alemães dizem que já não é um problema a Grécia sair da moeda única? Não é problema porque os bancos alemães e os bancos franceses já transferiram todos os créditos praticamente que tinham. Havia um volume, há 3 anos atrás, 4 anos, tinham uma exposição à dívida grega e um crédito sobre a Grécia muito grandes. Esses créditos foram transferidos principalmente para o FEF, ou seja, neste momento os credores da Grécia são principalmente o FEF e o Banco Central Europeu. E, portanto, naturalmente que esta transferência dos créditos do sistema bancário para estas entidades supranacionais é o processo que está a tomar curso, não é? Portanto, é o processo que nos acontece também a nós. Também há uma transferência clara de créditos do setor bancário para o FEF e para o Banco Central Europeu e, portanto, vai continuar. Doutor, e reflexo de tudo isto que se está a passar e mesmo reflexo daquilo que os mercados têm sentido face a estes últimos dias em Portugal? Em Portugal, Portugal está a trilhar um caminho, digamos, Portugal é um pequeno problema da Europa, não é um grande problema da Europa. É um pequeno problema da Europa e nós vemos o discurso dos líderes políticos europeus apresentarem Portugal como um exemplo. É mais como um exemplo no discurso político do que na realidade económica e social. Porque a realidade económica e social não é, e na realidade financeira, repare-se, estava previsto que os 78 mil milhões que tivemos de financiamento do FEF, 20 mil milhões seriam gastos em 2014. Neste momento só há 20 mil milhões no fundo. Portanto, neste em 2013 e 2014, esses 20 mil milhões terão de ser gastos. Que nós vamos precisar... Não chegarão a vir 2014? Não, evidentemente não chegam a 2014, nós vamos precisar de um segundo resgate. Será este ano, será no próximo, não sabemos. E esse segundo resgate, em que moldes é que poderá ser pedido ou em que moldes é que poderá acontecer? Com o prolongar também de medidas de austeridade em Portugal? Sim, os resgates vêm sempre com medidas de austeridade. Vêm sempre com... Mas com medidas de austeridade seria sempre. Mas eu pergunto-lhe, com este impacto destas medidas de austeridade ou com medidas de austeridade menos gravosas? Qual é a sua opinião? Não, as medidas de austeridade vão-se agravando. Infelizmente, a receita digamos que os cidadãos, que as famílias, que as empresas, as PMEs, todo o tecido económico acaba por pagar, digamos, a recuperação desta crise. Evidentemente que os limites, isto tem limites, este projeto de ajustamento, como se chama, tem limites. E os limites são óbvios e, portanto, os limites estão na rua. Em Espanha, com esta conflagração social, na Grécia, porque o povo grego também dificilmente suportará mais austeridade, e aqui em Portugal, naturalmente, se houver mais austeridade, naturalmente que as pessoas acabam por dizer alto e basta, não é? Há um momento em que as pessoas dizem basta. Até porque em Portugal está-se a seguir um discurso que é de dividir para reinar. Ou seja, é pôr o público contra o privado contra o público. O público, nesta matéria, é uma minoria. Porque o público, estamos a falar de 700 mil funcionários para uma população ativa de quase 5 milhões. Sim. Portanto, estamos a atacar uma minoria e a querer os votos da maioria. Já agora pergunto-lhe, em relação aos subsídios de férias e de Natal, face à decisão do Tribunal Constitucional em relação a 2013, qual poderia ser a melhor solução? Ir aos privados, por ser pelo seu discurso que não?
Não, eu acho que o Governo agora vê-se a lista das fundações, as receitas excessivas. Há muita... A renegociação das PPPs e algumas PPPs. Há muito privado que hoje ataca o público e o Estado, que tem vivido à conta do Estado e que enriqueceu à conta do Estado. Portanto, o que está aqui em causa é limpar o sistema político e o sistema económico de alguma coisa que apodreceu na sociedade portuguesa. Quer dizer, é visível como muita coisa apodreceu na sociedade portuguesa. E, portanto, os governos têm que, de uma vez por todas, assumir não o papel dos credores que querem receber rapidamente e ressarcir-se dos créditos que têm sobre a República, mas, digamos que limpar a economia portuguesa de muita coisa que apodreceu, não é? E, portanto, nós vamos conhecendo aos poucos. Repare-se, a sociedade portuguesa vai conhecendo aos poucos e vai-se espantando, não é? Como é que é possível, ainda hoje dizia o presidente do CRUP, não é? Como é que é possível estar a reduzir verbas para a universidade e estar a atribuir verbas para fundações, algumas delas não se sabe bem o que é que fazem, não é? Mas, portanto, o seu raciocínio é que esta limpeza... Esta limpeza está a ser muito lenta. Sim. Primeiro foi só o mais fácil, que foi cortar os salários nas reformas dos funcionários públicos e dos reformados. Não é? Portanto, mas a minha pergunta original é precisamente essa. Face ao não corte em 2013, essa impossibilidade prática, onde é que o Estado pode ir? Não, o Estado vai à Receita? Vai a receitas e impostos dos privados? O Estado, o que é que pode fazer? Tem muitas hipóteses de ir buscar dinheiro. Por exemplo, 40% do edificado está isento de IMI. Por exemplo, o setor financeiro, os edifícios, os imóveis de fundos de pensões, fundos de investimento, todo o setor financeiro está isento de IMI. O imposto sucessório desapareceu em Portugal porque as pessoas... Muita gente tinha os seus as pessoas ricas têm os imóveis em fundos de investimento. E em fundos de investimento não pagam. E, portanto, isso está representado nas ações que detêm, ou têm ações. E, portanto, repare-se, nós teríamos a tributar apenas a pequena herança e não estávamos a tributar a grande herança, porque essa não era possível de ser tributada. E, portanto, por isso... Uma reforma que houve já há bastante tempo, acabou-se com o imposto sucessório. Porquê? Pela impossibilidade de fazer uma tributação efetiva sobre a grande herança. Então, se tributávamos era a pequena herança. E, portanto, nós estamos... É como no IMI. No IMI é a mesma coisa. Nós tributamos as famílias, basicamente as famílias. Vamos sobrecarregar as famílias com mais IMI. Quando 40% do edificado está isento de IMI. São N instituições que estão isentas de IMI. De vários setores económicos. Mas podia ser esse um dos caminhos esse é, obviamente, para... um dos caminhos quer dizer, o Estado justifica-se pela implementação da justiça. O Estado não se justifica. Mas de novo, permita-me só, mas de novo vamos buscar rendimento às receitas. Aqui sim, em causa estavam as despesas do Estado. Exatamente. Como é que esse caminho poderá ser usado neste caso? Sim, repare que o ano passado, em 2011, o que é que foi? O mecanismo foi ir buscar 50% como imposto geral e universal, ir buscar 50%, enfim, às famílias, porque foi um imposto sobre o IRS. Foi-se às famílias, repare-se. E esse imposto, apesar de tudo, teve equidade, porque o que estamos a falar é de imposto, e o imposto, por definição, é geral e universal. Nós não podemos tributar cidadãos da mesma situação económica, situação perante a lei, tributá-los de forma diferente. Aliás, o Ministro das Finanças, nessa altura, até sublinhou isso, que tratava-se de um imposto com equidade geral e universal. E, portanto, provavelmente haverá uma substituição. O equivalente será um imposto desse género, bastará um subsídio, bastará, digamos, um imposto que retenha Portanto, são 2 mil milhões estão em causa. Portanto, um imposto, um subsídio geral a todos os trabalhadores portugueses. É equivalente ao que os funcionários públicos descontaram com perda de dois subsídios. Com dois Portanto, subsídios. Essa poderia ser a solução em sua ideia. Mesmo sendo uma parte de despesa, uma poupança na despesa e o outro fonte de receita. Exatamente, sem dúvida, porque é geral e universal e a definição de imposto é essa. Portanto, nós não podemos tributar, sob pena de inconstitucionalidade grave, tributar uns cidadãos de uma maneira e outros cidadãos de outra. Não pode ser. Dr. Nuno Vaz, agradeço muito a sua presença e os seus esclarecimentos
e vamos esperar então continuar a acompanhar, obviamente, este tema que é o tema atual deste ano de 2012 e será nos próximos anos. Obrigado. Muito obrigado. TVI 24, onde as notícias e a opinião não perdem tempo.